Nós vamos falar nesta aula, continuarmos, né, com as distribuições multivariadas, capítulo 3, e nós estamos falando sobre os testes univariados, por enquanto, de normalidade. Então, nós vamos falar nessa aula sobre o último teste univariado, que é o teste Shapiro-Wilk, que foi proposto em 1965 por esses dois autores. O nome é Shapiro, na verdade, né? Igual eu já falei, Shapiro-Wilk, mas vamos continuar falando Shapiro, se eu não me engano, pronúncia correta. Então, o teste Shapiro-Wilk é um dos mais poderosos testes univariados de normalidade. Ele é dado pelo coeficiente de determinação entre uma quantidade que é derivada das estatísticas de ordem esperadas. Então, são as médias das estatísticas de ordem padronizadas. E na padronização, normalizadas, nós vamos considerar a matriz de variância e covariância a distribuição das estatísticas de ordem. E as estatísticas de ordem observadas na nossa amostra, que são os nossos dados ordenados. Assim, sob normalidade, espera-se que esse coeficiente de determinação, que é a estatística do teste, aproxime cada vez mais de 1 da unidade. Quanto mais próximo da unidade, maior o indicativo de normalidade. Quanto mais afastar de 1, menos indicativo de normalidade nós temos. E a gente, obviamente, toma a decisão baseada no valor P, uma decisão probabilística, como todos os testes. Então, sob a hipótese de normalidade univariada, nós vamos pegar uma variável, x1, x2, xn, ordená-las, temos estatística de ordem, da menor para maior, para uma variável x qualquer. No nosso caso, nós vamos ter a x1 e a x2, teremos um segundo índice para indicar que é a variável 1, que é a variável 2. E vamos considerar as médias das estatísticas de ordem, que é o nosso vetor de médias, e ver uma matriz N por N das matrizes de covariâncias das estatísticas de ordem, da distribuição da estatística de ordem, dimensão N por N. Tá? Então, e obviamente, tanto a média quanto a variância, nós vamos considerar da normal padrão, porque a nossa estatística é invariante em relação à mudança fiscal. Então, é mais fácil fazer isso para normal padrão do que para uma normal qualquer, com média μ e variância sigma 2. Então, em vez de dividirmos o vetor de médias pela norma, raiz da norma clássica, que é a raiz de M', nós transformamos o nosso vetor de médias por V menos 1 μ, então é inverso da matriz de variância e covariância da estatística de ordem, multiplicado por μ, e padronizamos pela norma desse vetor. Então, a norma desse vetor fica transposto disso, μ' V menos 1, vezes isso, que é V menos 1 M. M', V menos 1, V menos 1 M. V menos 1 vezes V menos 1 dá V menos 2. Então, nós padronizamos por essa norma, por essa forma quadrática aqui, em que o núcleo da forma quadrática, a nossa métrica, é a matriz variância-covariância elevada a menos 2, que corresponde a processar o núcleo dessa matriz, ou multiplicar V menos 1 pela V menos 1, processar o núcleo da decomposição espectral, que são os autovalores, elevado a menos 2 cada um deles. Então, seria 1 sobre o quadrado dos autovalores na diagonal dessa matriz, recompondo da forma a decomposição espectral, e temos a matriz V menos 2. Então, esses coeficientes são definidos dessa forma. Então, nós vamos ter o A1, A2, AN. Lá no Shapiro-França, a diferença do teste Shapiro-França para o teste Shapiro-Wilk é exatamente isso. Nós temos M dividido por raiz de M'. Não tem a matriz de variância e covariância. E obter a variância e covariância das estatísticas de ordem é um negócio extremamente difícil. Para a média, nós temos uma boa aproximação, que é aquele vetor μ lá. μ e τ em cima. Nós apresentamos anteriormente. Então, os valores de A são dependentes das médias das variâncias e covariâncias das estatísticas de ordem da normal padrão. São muito difíceis de serem obtidos de forma exata, porque a gente teria que obter as distribuições 2 a 2 das estatísticas de ordem para obter as covariâncias e as distribuições das estatísticas de ordem para obter a esperança da estatística de ordem ao quadrado, a esperança da estatística de ordem para obter as variâncias da estatística de ordem, que é a diagonal dessa matriz. E as covariâncias teríamos que ter a distribuição 2 a 2, né, de duas estatísticas de ordem em todos os pares possíveis.
Isso é muito complicado de ser obtido, né? Ficaria inexequível do ponto de vista numérico, e nós teríamos que aplicar muito cálculo numérico para obter essas integrais, para obter esses valores numericamente. É possível? É possível, mas é muito complicado. Então, o vetor M ele pode ser estimado. Então, nós vamos estimar esse vetor A com algumas aproximações. E nesse contexto é que os trabalhos de Royston foram realizados. E se não fosse o trabalho de Royston, a gente teria teste Shapiro-Wilk só para até 50, se eu não me engano, que são as tabelas originais do artigo 1965, em que esses A's foram tabulados para as amostras até tamanho N. Então, nós vimos que nós podemos estimar os componentes do vetor μ por μ-til, índice J, para JS estatística de ordem, aplicando a função inversa da função de distribuição da normal padrão avaliado nessa probabilidade empírica acumulada. J menos 3 oitavos sobre N mais 1 quarto. J menos 0,375 dividido por N mais 0,25. No R, essa função aqui, é só aplicar o Q-norm dessa quantidade calculada, que era aquele nosso PJ nos pp-plots. Então, isso nós vamos fazer para todos os N's. Essas 3 oitavas e esse 1 quarto são correções de continuidade, porque as posições são discretas. Posição 1, estatística de ordem, posição 2, posição 3, até a posição enésima. Imagina se nós dividíssemos J por N. Então, nós teríamos uma π de 100%, π de 1, π menos 1 de 1. Qual é o valor do quantio? Então, daria infinito. Então, nós não teríamos um valor esperado para essa média aqui. Então, nós temos que fazer essa correção, senão nem seria possível obter quando J fosse igual a N. Os elementos μJ, então, formam o estimador μ índice til, o vetor μ índice til, com todos os N componentes, J variando de 1 a N. Para estimar o vetor A, o Royston propôs, em 1993, no artigo de 893, que é um toolkit, para uma caixa de ferramentas para testar não normalidade em complete, em amostras completas e com censuras. Então, o nosso coeficiente A til N, que vai ser estimado, vai ser dado por um CN, o último elemento do nosso vetor, vai ser um CN, mais essas quantidades aqui, 0,22, não vou ficar lendo, um polinômio, até o quinto grau, com vários coeficientes aqui. E o penúltimo elemento desse vetor que vai ser estimado, esse vetor A, que estou pondo um tiozinho em cima para lembrar que vai ser um estimador. Então, vai ser um Cn-1, que ainda não defini o que é, que eu vou explicar, mais um polinômio também em U. Quem que são essas quantidades Cn, Cn-1 e esse U, que são necessários para calcular? Cn e Cn-1 são o n e o n-1 ésimos elementos desse vetor μ normalizados. Então, se nós pegarmos, que é o mesmo que nós obtivemos lá para o Shapiro-Franz, que é o nosso A til do Shapiro-Franz. Então, estou chamando de C para não confundir com o A til. Então, μ til, que é aquele vetor de média que nós acabamos de mostrar, estimado, dividido pela norma do vetor μ til. Então, o nosso último valor e o nosso penúltimo valor desse vetor normalizado são esses dois valores aqui. E U é 1 sobre raiz de N nesse contexto. Em seguida, o que nós fazemos? Nós obtemos a norma quadrática de μ', subtraímos de 2 duas vezes o enésimo o elemento do vetor M original ao quadrado, dividido por 1 menos 2, esse valor que foi encontrado aqui ao quadrado, se o n for menor ou igual a 5. Se o n for maior que 5, nós vamos calcular essa quantidade aqui, que é a mesma, mas vai subtrair o penúltimo elemento ao quadrado vezes 2. E aqui vai subtrair 1 menos 2a til ao quadrado do último, menos 2a til ao quadrado do penúltimo, que são esses dois valores calculados aqui, caso o n seja maior que 5. Então, esse caso aqui é para n igual a 4 e para n igual a 5. E esse aqui é para n maior que 5. E essa quantidade nós vamos chamar de φ. Φ é uma escalar, um número escalar. E nós vamos calcular
o AJ como aqueles elementos do nosso vetor de média esperado, estimado, sobre raiz quadrada dessa quantidade escalar. Para J variando de 2 até o penúltimo, se o N for 4 ou 5, ou J que vai do terceiro ao antepenúltimo elemento. Então, vou pegar o Mi3, dividir por raiz de φ, Mi4, dividir por raiz de φ, até o antepenúltimo, Mi, índice N menos 2, por raiz de φ, se o N for maior que 5. Nós vamos ter A1 tio, isso é uma característica que eu já mostrei, que é assimétrico, tanto para o Mi, para usar tio lá do Shapiro-Franz e aqui, o A1 é igual ao AN, só que com sinal trocado, e o A2 é igual a N-1 com sinal trocado. Então, nós vamos obter o A1 e o A2 daquela expressão que nós calculamos anteriormente, que nós já temos isso. Então, nós vamos pegar o A1 e o A2. Então, o A1, no caso do N menor que 5, nós vamos substituir por aqui, que nós vamos ter calculado do segundo ao penúltimo, então está faltando o primeiro e o último apenas. Então, A1 e AN já estarão calculados, porque o AN negativo, com o sinal trocado, vai dar o A1, vai dar negativo. E quando nós tivermos N maior que 5, nós teremos que ter o A1 e o A2, que estão faltando aqui, do 3 até o penúltimo, depois nós temos o penúltimo e o último, que é o A tio N menos 1 e o A tio N. Então, nós teremos todos os nossos A's dessa forma. Então, uma vez obtidos esses coeficientes A, pelas expressões do Royce, que dá altíssima precisão em relação àquela normalização lá, que é muito complicada de se obter, nós calculamos as estatísticas. Então, aqui fazemos o produto desse vetor ATIL pelo vetor das estatísticas de ordem. Então, fica ATIL transposto X, dá essa soma aqui, e pegamos ele ao quadrado. Dividimos pela soma de quadrados de X da estatística W, que é igualzinha do Shapiro-Franz. A diferença é a obtenção do A, então. Esse vetor de A estimado lá no Shapiro-Franz é mais simples que o estimado aqui no Shapiro-Wilk. Mas os dois testes são muito parecidos, porque esses coeficientes são muito parecidos em ambos os casos. Esses coeficientes ATIL estimados de forma definidos e estimados de formas diferentes. São definidos diferentes, portanto, os estimadores são diferentes. Nos dois tipos de testes. Então, a estatística W, ela não segue uma distribuição normal. Aí o Royce trabalhou também, como fez lá no caso do W'. Lá do W', ele pegou simplesmente o logaritmo de 1 menos W', para todos os N. Só que o Royce percebeu que de N de 4 até 11, a transformação tinha que ser um pouquinho diferente. E de 12 a 5.000, que é o limite desse teste, que ele só testou até 5.000, talvez por causa das limitações do computador em 1993, a transformação é a mesma do Shapiro-Franz, logaritmo de 1 menos W. Aqui tem o logaritmo de 1 menos W, mas tem menos logaritmo de uma quantidade chamada gama, menos esse logaritmo de 1 menos W. É um pouquinho diferente a transformação em relação quando N é maior de 12 a 5.000. Então é cheio de condições, né? O N está assim, assado. E esse gama aqui, ele é dado por menos 2,273 mais 0,459 vezes N. Então, depende do tamanho da amostra para determinar isso aqui. Um polinômiozinho de primeiro grau para esse gama aqui. Uma vez calculado a estatística Y, que é uma transformação da W, nós precisamos calcular a sua média e o seu desvio padrão para padronizarmos, para ter uma aproximação normal padrão. Então, novamente, para n entre 4 e 11, a média da variável y é um polinômio em n, polinômio de terceiro grau, com esses coeficientes aqui, facílimo de calcular, trabalhoso, mas fácil. E de 12 a 5.000, a média é dada por um polinômio em u, em que u é o ln de n. Tá? Então, polinômio em u. Tudo isso ele obteve por simulação Monte Carlo. Então, uma vez obtida a média, precisamos obter o desvio padrão. O desvio padrão também foi dividido entre n de 4 a 11 e de 12 a 5.000. Então, o desvio padrão é elevado a um polinômio de terceiro grau em n e um polinômio de segundo grau elevado a um polinômio de segundo grau em u, e o u definido do mesmo jeito que anteriormente, ln do n. Então, uma vez obtido a média e o desvio padrão, nós padronizamos a variável aleatória y, que é a transformação do W, que depende do n também,
subtraindo a média e dividindo pelo desvio padrão da variável aleatória y. E esse z possui aproximadamente distribuição normal padrão, essa estatística z, sob normalidade. Então, nós calculamos o valor P por 1 menos φ desse valor de ZC. Então, valores de ZC muito grandes vai dar uma probabilidade acumulada, né? Quanto maior o valor de C positivo, maior essa probabilidade, mais aproxima de 1, valor P aproxima de 0. Então, valores de Z muito grandes indicam não normalidade. Valores de Z próximos de Z negativos, né? Quanto mais para menos infinito esse ZC caminhar no sentido menos infinito, o φ de ZC dá próximo de zero, que é a área sobre a curva normal entre menos infinito e o valor de ZC. Então, quanto mais próximo de ZC tiver de menos infinito, menor essa área. O valor P dá 1, indicativo de normalidade. Então, se o ZC for para menos infinito, indica normalidade. Se for para mais infinito, não normalidade dos dados. E o valor P é a área da distribuição normal padrão à direita de ZC. Tá? Então, se o ZC é grande, a área direita é pequena. Se o ZC é pequena, a área direita é grande. Como eu já acabei de explicar ali dessa forma. Então, no caso particular de n igual a 3, o vetor ATIL, na verdade, é exato, é o A mesmo, ele é dado diretamente por menos raiz de 2 sobre 2, 0, raiz de 2 sobre 2, ele é exato. E o valor P associado a W é calculado de forma exata também por essa expressão, 6 sobre π, arcosseno do raiz do W, que é o valor da estatística, menos arcosseno de raiz de 3 quartos. E o arcosseno do argumento em radianos, né, de 0 a 2π. Portanto, fazendo essa conta aqui, nós temos o valor P diretamente, que é o efeito da estatística W. Então, a distribuição é exata no caso de n igual a 3, esse ATIL, na verdade, é o próprio A original, né? Não é um estimador, é exato. Então, por isso que não foi falado nada de 4 a 5, depois, né, que tinha as divisões lá no N, por isso que a distribuição para n igual a 3 é exata. Para n igual a 2 não tem teste Shapiro-Wilk. A seguir, vamos aplicar o teste ao exemplo anterior. Então, na tabela seguinte, encontra os valores da estatística de ordem, XJ, e os coeficientes da J determinados por 7 e por 9, respectivamente. Por 7, 7, 8, 7 a 9, né, na verdade, 8 e 9. E depois a estatística pela forma W ali. Então, nós temos as estatísticas de ordem ordenada, do menor para o maior, os nossos AJs calculados. O AJ só depende do N. Então, calculado para essa amostra aqui, se vocês compararem com as tabelas lá do Shapiro-Wilk, que são valores exatos, mas numericamente, é claro que tem um arredondamento, esses valores são extremamente próximos, extremamente bons, né? Boas estimativas nós temos. Então, o valor da estatística W, ó, como W é uma variável aleatória, sempre a gente põe aqui, eu uso isso, né? Eu coloco o valor da variável aleatória como minúsculo, né? A realização da variável aleatória. Então, fazendo o produto, elevando ao quadrado, né? Então, esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, até esse vezes esse. Veja que os valores 0,437, 4734, 4734 negativo, lá, são simétricos. Menos 0,25, mais 0,25, menos 0,20, mais 0,20, tá? Até 0,014, menos 0,014. Então, fazendo esse produto, pegando a soma de quadrado de x, que é cada valor menos a média ao quadrado, cada valor menos a média, tem outra forma, se quiser, isso deu um W, que é um coeficiente de determinação entre as estatísticas de ordem e uma quantidade relacionada com seu valor esperado, que é, né, uma transformação dos valores esperados, muito alto esse coeficiente de determinação, próximo de 1. Então, nós temos aqui, a princípio, uma evidência de normalidade. Mas vamos fazer o teste formalmente. Como n é maior ou igual a 12, nós temos n igual a 20, a transformação, o valor da estatística y é ln de 1 menos w, ln de 1 menos isso, menos 3,22. A média, usando n maior ou igual a 12, e o desvio padrão usando as expressões apropriadas atrás, nós temos esses valores, média menos 3,16 e desvio padrão 0,49. Fazendo a padronização, achamos menos 0,13, que é um score da distribuição normal padrão. Portanto, ao calcular o valor P1 menos P-norme de menos 0,13, P-norme do R, né? Então a função de distribuição avaliada em menos 0,13, 1 menos isso dá 0,5517. Podemos consultar uma tabela normal, se quisermos, ou
normal padrão, ou usarmos o P-norm do R para calcularmos essa probabilidade aqui, e 1 menos isso vai me dar o valor P. Como o valor P é maior que 5%, que é o nível nominal que a gente está adotando aqui, não existe evidência significativa para rejeitar a hipótese nula de normalidade para a variável 1. Para a variável 2, x2, nós obtivemos o 0,98 por W, o valor P é 0,9454. Então, também um valor que indica que não existe evidência significativa a 5% para rejeitar a hipótese nula de normalidade no nível nominal de significância 5%. Eu fiz um programa aqui para calcular, esse AVEC aqui calcula o vetor A, recebe o N, usando o toolkit do Royston. Então, ele calcula, faz as restrições, se for par, se for ímpar, aqui para... Então, tem toda a programação. Aqui eu não vou entrar em detalhe de programação. Então, eu tenho o programa aqui, e ele faz um gráfico, plota os AIs contra as estatísticas de ordem, então, traça uma linha de mínimos quadrados, calcula o valor P, calcula o valor da estatística W, da transformação para normal, a Z, e solta o resultado. Eu vou mostrar para vocês aí o programa no RStudio, para vocês verem. Então, aqui está o programa. Deixa eu limpar os objetos aqui. Então, vamos carregar o nosso programa. Então, eu vou carregar a nossa função de gero vetor A. Na nossa função sw.teste, vocês podem copiar os códigos que estão lá no slide. É só ir parar no slide e anotando, tomando muito cuidado. Então, dessa aula que está gravada, né? Aqui eu gero A nesse programa, faço as condições, n igual a 3, n menor que 11, para calcular, tá vendo? Todas aquelas expressões programadas aqui. Se o n é maior que 11, de 12 a 5.000. Eu interrompi o programa a 5.000, mas dá para adaptar isso aqui para amostras maiores que 5.000, que eu já testei. Então, na verdade, eu estou fazendo a restrição do Royston, mas eu já testei isso aqui em simulações Monte Carlo e realmente o método dele, a transformação dele continua válida acima de 5.000. Ele não pode recomendar que ele, na época, ele não testou acima de 5.000. Aqui eu tenho no meu capítulo 4 os dados, então vou mudar meu diretório para esse caminho. Vou ler os dados lá do Royston, está aqui, ó, as duas variáveis, x1 e x2. Vou dividir minha área de gráfico, que está aqui, em duas partes, uma linha e duas colunas. Vou pegar a variável 1 do arquivo de dados, da matriz de dados, que eu transformei em matriz, e vou chamar minha função sw, shapiro-wilco.teste, que eu criei para realizar o teste. E ele vai plotar automaticamente o gráfico da variável 1. E aqui está o valor da estatística que nós acabamos de computar, o valor 0,13 negativo e o valor P é 0,55 para a variável 1. E o gráfico seria semelhante a um QQ-plot, Os quantis, mas nessa escala transformada, que são os valores esperados da estatística de ordem, normalizados, contra as estatísticas de ordem, que são os quantis da estatística de ordem observadas. E para a variável 2, capturei os dados no x2, chamei meu teste para esse argumento x2. Então, eu tenho 0,98 para a estatística, menos 1,60 para o ZC, que eu não apresentei esse resultado, e o valor de 0,9454 para o valor P. E o gráfico, os dois gráficos, e a linha de mínimos quadrados ajustado nos pontos. Então, não tem nenhuma evidência, então esses desvios aqui são mero acaso, e aqui também para outra variável, os coeficientes AIs e a estatística de ordem. Aqui para hemoglobina, concentração, e aqui para número de leucócitos. Então, muito fácil aplicar isso, quando a gente faz uma funçãozinha, Esse aqui foi eu que programei para mostrar para vocês. Voltando para os nossos slides, vou voltar aqui o valor P, 0,9454, o da última valor. Só não apresentei os D6. 0,98, aqueles mesmos valores. 0,55, a estatística 0,13.
Tá? O Y não apresentei, que não faz muito sentido, porque o Y não precisamos dele. Então, novamente, o que nós temos nesse caso? Nós temos que as duas variáveis, pelo teste Shapiro-Wilk, que é um dos melhores testes univariados, não demonstraram desvio de normalidade. Não temos evidência para rejeitar a hipótese de normalidade univariada para cada uma delas. Então, há um indicativo, mas não uma prova formal, de que a distribuição conjunta das duas variáveis seja a normal bivariada. Mas não há uma evidência concreta sobre isso, mas um forte indício. Mas por isso a gente vai precisar aprender os testes genuinamente multivariados de normalidade. Então, todas essas aulas que eu acabei de passar, nesse capítulo, agora, são testes que a gente, na verdade, não deve fazer, né? Uma vez feito o teste de normalidade multivariada, a gente quer identificar algum componente que está causando o desvio de normalidade, a gente pode fazer os testes de Shapiro-Wilk, por exemplo, ou de Shapiro-França, ou algum gráfico para ajudar a identificar, um pp-plot, um qq-plot, para ajudar também. Fazer os testes, identificar as variáveis que estariam causando o desvio de normalidade, eliminá-los do nosso conjunto, se for possível fazer isso, e testar a normalidade das variáveis remanescentes no conjunto que ficou. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? A gente não fica falando muito dos coeficientes em si, que não, né? Tá tudo no livro, tá tudo nas anotações, vocês podem parar o slide e anotar se precisarem dos valores, porque a gente quer passar a ideia mais geral de como fazer. É lógico que a implementação num software sempre ajuda, não é uma programação difícil que foi feita. Então, fiz duas funções, uma para gerar os AIs e a outra para fazer todas aquelas divisões, se o N é desse jeito, se o N é daquele, faz isso, faz esse cálculo. É bem chatinho o processo, mas é muito simples, não tem segredo. A dificuldade foi o Royston, né, derivar as aproximações. Isso é difícil. Aquelas aproximações daquela definição do vetor A. Né, que depende das médias das estatísticas de ordem, que é uma coisa muito difícil de ser computada. Analiticamente seria impossível, mas as expressões analíticas existem, mas elas não podem ser computadas a não ser por métodos numéricos, né, de quadraturas, e também para calcular as variâncias e covariâncias das estatísticas de ordem para obter os valores exatos. A aproximação do Royston é realmente fantástica. E esse artigo de 93, esse toolkit, essa caixa de ferramenta, é sensacional. E nós vamos precisar desse teste de Shapiro-Wilk para apresentar o teste do Royston de normalidade, que ele apresenta um teste. Então, um dos principais contribuidores para os testes de normalidade multivariados no passado foi o Royston. Sem ele, a gente não teria quase nada de testes multivariados ou univariados de normalidade. Então, muito obrigado por assistirem, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então, essa foi a sexta e última aula dessa parte univariada. Vamos entrar nos tópicos agora de testes multivariados. Se eu tiver paciência, gravarei no fim de semana, se não, só semana que vem. Então, até mais para vocês. Muito obrigado.